E aí, gente, que é o John com mais um vídeo e hoje eu vou explicar pra vocês quais as diferenças entre os SSDs M2. No passado eu fiz um vídeo ensinando como é que você vai instalar um SSD M2 no seu computador e muita gente me perguntou quais eram as diferenças entre os SSDs M2, porque sim, existem diferenças, e nesse vídeo eu vou explicar em detalhes quais as diferenças entre os SSDs e qual você deve escolher dependendo do que você quer fazer ou não, qual que é o tipo de conector que você tem que levar em consideração, esse tipo de coisa. Inclusive eu vou deixar os capítulos aqui na descrição e também vai aparecer no player do YouTube. Então se você quiser pular para alguma coisa específica, é só você dar uma olhada nos timestamps que você vai ter aí o assunto que você quer. Bom, primeiro eu vou falar sobre tamanho. Tem alguns exemplos na tela. Basicamente o tamanho ele é informado por 4 números. Os dois primeiros são a largura e os dois últimos são a altura. Geralmente a largura se mantém em 22 milímetros e o que muda é a altura, e ela pode variar de 30 a 80 milímetros, mas o tamanho mais comum que a gente encontra para SSDs hoje em dia é o 2280. Se você já olhou com calma a placa-mãe, você viu que tem vários furos para você prender um SSD M2, e é porque eles têm tamanhos diferentes. Além do tamanho, os protocolos que os SSDs usam também podem ser diferentes. Os protocolos mais comuns são o SATA e o NVMe. SATA usa o protocolo SATA do conector SATA de HDs antigos, enquanto NVMe usa protocolo de PCI Express, que é o mesmo protocolo que a sua placa de vídeo usa, por exemplo, para transferir informações para o computador. Por causa disso, SSDs NVMe tendem a ser muito mais rápidos do que SSDs SATA, porque os SSDs SATA vão ficar travados na maior velocidade possível do protocolo SATA, enquanto o protocolo PCI Express permite uma velocidade muito maior. Além da diferença de tamanho e de protocolo, existe a diferença de conectores e sockets. Existem dois conectores e dois sockets mais usados. Existe o M+B e o M. Então, o lugar onde você vai encaixar o seu SSD M2, geralmente eles são socket M, porque você consegue conectar um SSD MB num socket M, mas você não consegue conectar um SSD M num socket MB. Socket MB é esse que tem dois dentinhos e o socket M é esse aqui que tem um dente só. Então é impossível você conectar um SSD M num conector MB, mas conectar um SSD MB num socket M é totalmente possível. E a grande maioria das placas-mães que tem sockets M2 tem um socket M, porque aí ele pode acomodar tanto o SSD M quanto o SSD MB. SSDs SATA usam um conector MB e SSDs NVMe usam um conector M, basicamente para impedir que você conecte um SSD NVMe num socket que só aceita SSDs SATA. Além de toda essa diferença física entre os discos de SSD, pode ser que a sua placa-mãe ou o seu processador impeça que você use um SSD M2, NVMe ou SATA, porque pode ser que a sua placa-mãe só aceite SSDs M2 SATA e não aceite SSDs NVMe, apesar de que a grande maioria das placas-mãe aceita os dois tipos fisicamente. É bom você dar uma olhada no manual da sua placa-mãe, mas a grande maioria das placas-mãe aceita tanto NVMe quanto SATA. Então, as placas-mãe têm um conector M, compatível com os dois tipos de SSD. Porém, o seu processador pode não suportar SSDs NVMe. E nesse caso, mesmo se a sua placa-mãe tiver suporte, só que se o seu processador não tiver, você não vai conseguir usar anyway, a não ser que você troque de processador. Como eu tô mais familiarizado com a AMD e eu conheço bastante do lado da AMD, um caso que acontece bastante é as pessoas comprarem um SSD NVMe, usarem uma placa-mãe que tem o socket AM4 e o slot M2 que suporta NVMe, só que aí as pessoas compram um processador Atom que só tem suporte a SSD M2 SATA. Então ele não consegue usar o SSD NVMe, mesmo conseguindo conectar ele na placa-mãe e a placa-mãe tendo suporte, porque o processador não tem suporte, a pessoa não consegue usar o SSD NVMe, só vai conseguir usar um SSD SATA. Então, além de olhar o manual da sua placa-mãe, dá uma olhada na especificação técnica do seu processador, porque pode ser que ele não aceite SSDs NVMe. Além de tudo isso que eu disse para vocês sobre os conectores NVMe, esse tipo de coisa, existe o SSD do tipo mSATA, que usa um padrão de pinagem diferente, mas que muita gente confunde com SSD M2. Eu não vou entrar em detalhes sobre mSATA aqui, mas se você comprou errado um SSD mSATA e a sua placa-mãe só tem suporte a M2, você pode comprar um adaptador M2 para mSATA, ou você pode comprar um adaptador que adapta mSATA
SATA para a entrada padrão SATA de HDs normais. Então se você está tentando encaixar o seu SSD e ele não encaixa no socket M2 e você sabe que o socket M2 da sua placa-mãe é um socket do tipo M, pode ser que o seu SSD seja um M-SATA. Bom, é isso, eu espero ter ajudado, espero ter diminuído a confusão em relação a SSDs M2, quais as diferenças entre eles e esse tipo de coisa. Isso aqui é muito importante para você não comprar o SSD errado, tanto para colocar na placa-mãe do seu computador, quanto se você for comprar um case para SSD M2. E com esse vídeo você já tem todas as informações necessárias para você fazer uma compra e não ter problemas. Lembrando que se você quiser você pode deixar um comentário aqui embaixo, ou se você preferir o lugar onde a gente responde mais rápido é via as DMs do Instagram, que tá com o link aqui embaixo na descrição. E se você quiser mais informações sobre SSDs M2, tem um artigo da ATP, que é uma fabricante de módulos de memória. Você pode dar uma olhada, tá aqui na descrição, se você quiser mais detalhes. O artigo é muito bom, mas o único problema é que ele tá em inglês, então se for o caso, dá uma usada no Google Tradutor. Mas ali tem todos os detalhes que eu disse e até um pouquinho mais se você quiser se aprofundar. Bom, é isso, eu espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal pelo que tá aparecendo aí na tela. Dá uma olhada nesse vídeo, que é um vídeo que o YouTube tá recomendando pra você. Dá uma olhada nesse outro vídeo, que é o último vídeo que a gente lançou aqui no canal. Não esquece de dar uma olhada nas redes sociais do canal que estão aqui na descrição. E até o próximo vídeo.